começando mais um programa Improváveis. Seja bem-vindo, meu querido improvável, mas escolhido do Senhor. Obrigada por me deixar entrar na sua casa, no seu lar e te fazer companhia durante essa hora. Hoje nós vamos abordar um tema. Você que é telespectador do nosso programa sabe que eu sempre trago esses temas por aqui. É sobre o abandono, o estrago do abandono, né? E é com muita alegria que eu estarei recebendo hoje a coach Caroline Amorim, tá? Aí você pode até imaginar o que coach, o que isso tem a ver com abandono. Você vai ver que tem tudo a ver. Fica com a gente, não sai daí não, tá? Seja bem-vinda, Caroline Amorim, pela primeira vez no nosso programa, né? E hoje nós vamos falar sobre esse tema muito importante para esse tempo. Fica à vontade, pode se apresentar. Gente, o currículo dela é longo. Deixei para ela se apresentar porque eu acho que eu não ia dar conta de apresentá-la no nível que ela merece. Então, fica à vontade. Priscila, obrigada pelo convite. Parabéns por esse espaço, por essa iniciativa de dedicar tempo para falar sobre família, para falar sobre esse tema tão importante para a sociedade que a gente tem vivido, né? De tantas crianças abandonadas, tantos adultos vivendo as consequências do abandono. E que bom que nós temos esse tempo, esse momento agora para falar sobre esse assunto, para trazer esse alerta e para ser um tempo de cura para você que está aí nos assistindo do outro lado da telinha. Esse é o principal motivo de estarmos aqui. E eu sou Caroline Amorim, como você falou, sou casada, tenho 2 filhas. Sou Master Coach em Inteligência Emocional, atuo aí desde 2014 no treinamento, no desenvolvimento de mulheres, atendo casais também, famílias que estão buscando melhorar, estão buscando ressignificar suas dores, encontrar um novo caminho, uma nova direção para viver a plenitude que Deus tem para nós, né? Porque existe uma vida de abundância que Deus tem para nós, mas nós somos corpo, alma e espírito. E aí, muitas vezes, a gente aceita Jesus, a gente tem nosso espírito ganha vida, mas a nossa alma tem toda uma história, tem todo um passado, tem feridas do abandono, da rejeição, e que se você não decidir tratar, se você não escolher tratar, você pode ser impedido de talvez viver toda a plenitude, toda a abundância da vida que Deus tem para você. Já estou emocionada, gente. É impossível não me emocionar quando a gente aborda esses temas. Vocês sabem que eu sou chorona, né? Qual o primeiro tópico que nós vamos abordar nesse primeiro quadro? Vamos falar um pouquinho sobre família, sobre o papel do pai, da mãe na vida do indivíduo, na formação do indivíduo. A gente escuta muito falar que família mora no coração de Deus e realmente mora, né? Família faz parte dos projetos e dos propósitos de Deus na Terra. A gente vê quando Deus ele quis criar a humanidade, ele começou com uma família. Ele usou uma família para esse propósito, Adão e Eva. Depois, quando o homem se desvirtuou e Deus precisou dar um restart na humanidade, ele novamente buscou uma família, a família de Noé, para ter esse reinício, essa nova chance. Mais uma vez o homem se desviou e Deus então foi escolher um povo para chamar de seu, um povo para ele se relacionar, e aí ele escolheu Abraão e Sara para começar esse povo. E quando ele decidiu enviar o seu filho ao mundo, Jesus, para nos trazer a salvação, o propósito da salvação passa também por uma família, porque Jesus, Deus Todo-Poderoso, poderia ter feito assim, não, Jesus vai, com 30 anos ele vai surgir, ele vai descer à terra e vai começar ali o seu ministério da salvação. Não, mas família faz tão parte do propósito de Deus que ele escolheu uma família, a família de José e a família de Maria, para acolher o Filho de Deus. Então, família é algo muito importante. O pai, a mãe, são figuras de extrema importância na vida, na formação de um indivíduo. Nós não podemos negligenciar o nosso papel como pai, o nosso papel como mãe. E sabe o que eu acho muito lindo, Priscila? Que Deus, ele usa dessas figuras do pai e da mãe muitas vezes para se revelar a nós. Com certeza. Muitas mulheres me perguntam assim, Carol, mas quais são as características que uma mãe precisa ter?
E eu falo para elas assim, a característica do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é amparo, ele é consolo. O Espírito Santo é aquele que nos acolhe. Então, se a gente for uma mãe parecida com o Espírito Santo, a gente está sendo uma mãe segundo o coração de Deus. E é lindo porque Deus ele nos mostra um amor de mãe. Ele faz com que a gente tenha uma mãe aqui na Terra para que a gente possa sentir um pouquinho do que é o amor dele por nós. Porque Isaías nos fala, né, que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que mama, eu nunca vou me esquecer de você. Então você que talvez hoje tenha passado por uma história de abandono, você que tenha se sentindo rejeitado, você se sente triste, talvez você esteja vivendo consequências do abandono na sua vida. Já agarra essa palavra, já agarra essa promessa que você não foi abandonado por Deus, que Deus te sonhou com você, te projetou para esse momento, para essa geração, e que você é muito precioso para Ele. Então a gente vê assim, o Espírito Santo, ele é a figura da mãe, né? E o papel e a função do pai, né? É a paternidade de Deus, é a proteção, é a provisão que Deus nos dá, é a autoridade, a figura do homem dentro da família. O pai, ele tem esse papel de dar limites, de impor, né, limites aos filhos e de lançar o filho para o mundo. Dá direção, dá senso de propósito. A gente como mãe, Priscila, não sei você, vamos aqui agora vamos confessar um pouquinho aqui, né, os nossos pecados, né? Mas a gente como mãe, às vezes a gente tem uma tendência, às vezes eu vejo meu marido brincando com as minhas filhas e ele joga pro alto, joga na piscina e eu falo, não, por favor, não faz isso, né? Não faz isso com o meu neném. Então a gente como mãe, a gente tem essa tendência natural, né, de ser mais... Meu marido fala, você é muito mole. Eu falo assim, eu tenho que ser mais mole mesmo, porque eu sou mãe, né? Então eu tenho que impor limites, sim. Eu tenho que transmitir autoridade. Eles têm que me respeitar porque eu não sou irmãzinha, nem amiga. Por falar nisso, eu quero abrir um parênteses. O que você acha dessas mães que se gabam muito de ser amiga da filha? O que a senhora acha? Isso faz parte da função? Eu sei que a gente é amiga e mãe, mas tem mãe que a gente percebe que o relacionamento dela com a filha é mais amiga do que mãe. Não é saudável, né? A gente tem uma hierarquia dentro da família, que é uma hierarquia até estabelecida por Deus, como eu estava falando aqui da Trindade. O próprio Filho, que é Jesus, ele obedeceu até o fim, a morte de cruz, né? Então a mãe ali fazendo a figura do Espírito Santo, o pai fazendo a figura da paternidade de Deus, e o Filho Jesus, o papel dos filhos, de serem obedientes aos seus pais, de estarem o quê? Submissos aos pais. Então existe uma hierarquia natural bíblica, e se você for estudar em qualquer livro de psicologia, em qualquer livro de sociologia, livros de terapia de família, você vai encontrar essa nomenclatura, hierarquia familiar, que quando a hierarquia familiar ela é mexida, quando os filhos se igualam aos pais na hierarquia familiar, essa família pode vir a ter disfunções, essa família pode vir a ter sintomas. A criança, ela não está pronta para ouvir todas as conversas de adulto. Tem muitos casais que discutem, depois a gente tem que vir aqui, eu tenho que voltar aqui para falar sobre isso, né? Para falar sobre hierarquia familiar, fronteiras, né, familiares entre pai e filhos. Porque as crianças, tem muitos casais que discutem na frente dos filhos, e aqueles filhos, eles se sentem... A gente tem hoje um quadro de muitas crianças com depressão, muitas crianças com ansiedade, porque ele fica o quê? Naquela ansiedade. O maior temor de uma criança é o abandono. O maior temor de uma criança é a separação dos seus pais. Então, função de mãe, a cadeira de mãe precisa estar preenchida, a cadeira de pai precisa estar preenchida. É claro que eu, como mãe, eu vou estar aberta a ouvir a minha filha, a ouvir os meus filhos, a aconselhar, mas ele sempre tem que me ver como mãe e não como a melhor amiga. Não, a minha filha ela tem que ter uma melhor amiga para quem ela vai conversar e viver os dilemas da adolescência, da infância, da pré-adolescência, da juventude. Assim como nós, como mães, temos que ter as nossas amigas.
Porque eu, durante muitos anos, eu vivi muito essa questão de que a gente chama de incesto emocional. Nossa. Depois eu vou ter que vir aqui para falar sobre isso. Incesto emocional. Porque eu vivi um relacionamento com a minha mãe, eu era meio casada com a minha mãe. Né? E aí era difícil meu marido entrar nesse triângulo, porque eu não fiz aquilo que a palavra diz, deixar pai e mãe. Emocionalmente eu ainda estava muito ligada à minha mãe e a minha mãe muito ligada a mim. Você é filha única? Não, não sou filha única. É a caçula? Não, eu sou a filha mais velha. Não. Mas eu sou... Então essa história de que a mais velha é escanteada não aconteceu com você? Não aconteceu comigo. Que bom, né? Então a minha mãe, ela olhava para mim e me via muito como uma amiga, como uma confidente. Então eu participava de todos aqueles assuntos de saber dos problemas do casamento. E aí, quando eu tive essa consciência, eu falei, não, peraí. Eu preciso ter as minhas amigas para quem eu vou relatar dos problemas do meu casamento, para quem talvez eu vá desabafar, para não contaminar até a visão da sogra em relação ao genro. Então, eu preciso muito da sabedoria. Mas é muito importante isso, cada um ocupar o seu papel dentro da família. Porque a mulher, hoje em dia, a gente escuta muito, você falou sobre essa questão de ser amigo do filho, a gente escuta também muito o pai, né? Eu sou pai e mãe. Não existe isso, né? A gente não tem como suprir a necessidade, né? Talvez o seu filho, você seja uma mãe, é uma realidade. Talvez a mãe tenha a necessidade de fazer o que seria a obrigação do pai. O papel do pai. Mas isso não a torna um pai. Ela é uma mãe que não tem apoio de um pai. Né? É diferente. Que a gente tem visto, infelizmente, na sociedade, né, que a gente vive, o Brasil ele é um país do abandono, sem pai. Né? É um país de muitos filhos órfãos. Até na cultura, na crença, na religião, já começa errado quando a padroeira é uma mulher, não tem sentido, né? Uma mulher mãe solteira, né? Uma mãe. Com um filho, com um bebê no colo, e cadê o pai dessa criança? Então é importante, dentro da família, a gente seguir os padrões. O padrão de Deus não dá errado. Se a gente seguir o nosso manual de fé e prática, a gente consegue construir uma família perfeita? Não, porque eu estava lendo o Mateus hoje e eu gosto sempre nessa época do ano fazer a leitura do Novo Testamento, começar a ler, dar certinho, né, daqui até o final do ano, dentro do meu planejamento de leitura, para ler todo o Novo Testamento. Então eu comecei a ler Mateus e a gente começa com a família de Jesus. Verdade. E a família de Jesus, essa família especial que Deus escolheu, de José e Maria, não era uma família perfeita, gente. Tinha ali ex-prostituta, Rabi, né? Tinha estrangeiro, não que eu estou dizendo que o estrangeiro, mas dentro daquela cultura do povo de Israel, não era legal. O estrangeiro não era bem visto, né? Tinha filho fora do casamento, né? Judá e Tamar. Eu ia falar sobre isso agora. Então, né? Tinha toda uma... E a Bíblia não faz questão de vamos manter isso em segredo, não vamos contar, não, para mostrar que mesmo que você tenha vindo de uma família imperfeita, mesmo que você seja um improvável, né, Deus tem uma obra, um propósito na sua vida. E hoje você pode decidir se curar. Eu vou encerrar depois o nosso programa falando sobre 3 passos para você viver cura na sua vida. Segura esses passos aí. Nós agora vamos ficar com um clipe, depois a gente volta. Você viu que a mulher é uma metralhadora de conhecimento, né? Se eu fosse você, não saía daí.
vendo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos e posso ver o céu a me esperar. O teu amor levou-me até montanha e fez Olá, meus queridos improváveis. Estamos aqui para convidar você a participar do mais novo quadro do nosso programa, Improváveis com a Beleza em Alta. E nós estamos recebendo aqui a nossa querida amiga Luciene de Jesus. É isso aí, pessoal. Estou aqui para convidar vocês para participarem desse sorteio que vai estar lá no Instagram do programa Improváveis. E você vai estar concorrendo a uma transformação completa no meu salão LM Beleza em Alta. Aguardo você lá. Não perca! Olá, estamos aqui com a Sueli, que foi a ganhadora do sorteio do programa Improváveis com a Beleza em Alta. Hoje ela ganhou uma transformação completa. Fizemos um pareamento de pontos, esse cabelo estava bem escuro, fizemos um ombre hair. Ela ganhou o banho
de gel nas unhas, um spa dos pés com a podóloga. E aí eu quero que ela fale para vocês como foi esse dia, como foi ter o Dia da Beleza aqui no LM Beleza em Alta. Foi ótimo, fiquei muito impressionada com o resultado, realmente foi surpreendente, eu estou muito satisfeita, muito feliz. No próximo sorteio, com certeza eu vou estar lá comentando novamente. Adorei, obrigada. Então você não perca, a honra é nossa, né, de ter você aqui conosco, e você fique ligadinho no programa Improváveis e não perca o próximo sorteio que vai acontecer em breve. Voltamos, mas antes de passar para Caroline, eu quero convidar você, mulher, para o nosso encontro dia 15 de janeiro, Encontro das Escolhidas. Você quer passar um dia comigo, um dia no sítio, um dia terapêutico, que vai te fazer muito bem para sua alma, para o seu espírito e também para o seu corpo, que vai ter aquela piscininha, aquela dinâmica. Eu quero convidar você, meu telefone vai estar passando aqui, entre em contato comigo e vem participar do nosso Encontro das Escolhidas. Somos improváveis, mas o Senhor nos escolheu. E talvez você esteja amarrado aí, né, pelos traumas, pela mágoa, pelo rancor, e talvez essa seja a sua oportunidade de se libertar de tudo que tem aprisionado a sua mente, a sua alma. E falando sobre isso... Carol, pode me chamar de Carol. Vou chamar de Carol, fica mais fácil. Carol, quais são os estragos que o abandono paternal, que a gente sabe que é o maior, o índice do abandono paternal é maior, mas também existe o abandono maternal, quais os estragos que pode causar num adolescente, nesse adolescente que vai se tornar um jovem e futuramente um adulto. Eu conheço várias pessoas, eu fui uma pessoa que eu tive muitos problemas emocionais. Meu pai nunca saiu de casa, nunca me abandonou, mas era um homem muito ausente, né? Ele era alcoólatra, tinha muitos problemas também com o pai dele, com a mãe dele, que era muito agressiva. Então ele passou para mim aquilo que ele recebeu, né? Hoje, graças a Deus, você que é nosso telespectador sabe, eu sempre conto aqui, temos uma história bem resolvida, né? Mas eu carreguei durante muito tempo, né, muitas amarguras, muito ódio, muita revolta. A revolta contra o meu pai, sabe, Carol? Me levou para as drogas, né? Eu já usei drogas para me vingar do meu pai, olha só. Uma forma de rebelião, né? Que como isso traz a autodestruição, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses estragos. Você já começou a citar, né, alguns estragos muito graves, né? Estragos que o abandono traz na vida de um indivíduo. Porque a família, ela é responsável por formação de autoestima, formação da autoimagem, formação da identidade, formação do senso de valor pessoal. Então, se uma pessoa que se droga, ela tem questões no senso de valor pessoal, né? Eu não tenho valor, então não me valorizo, então eu posso me drogar, eu posso, né, usar, beber, porque eu não tenho baixo valor pessoal, algumas questões de autoestima a serem resolvidas, que com certeza você resolveu, né, como você falou, na sua vida. Mas, então a gente tem as consequências de depressão, que são assim, as mais graves, né? As que a gente mais escuta e que talvez não seja mais comum para todas as pessoas, mas eu vou falar algumas aqui que talvez você nem desconfie que esse fruto que você está colhendo na sua vida é fruto de um abandono, né? Então, depressão, vulnerável ao uso de drogas, o alcoolismo, a agressividade, a marginalidade. A gente vê as estatísticas das pessoas que estão em sistema prisional, dos adolescentes que estão em processo de reeducação, né, nessas casas de reeducação. Grande parte deles não tem presença de pai ou não tem presença de pai e mãe, porque, como você falou, essa é uma realidade hoje no Brasil. Muitas mães presas, né? Eu sou madrinha de uma creche no Complexo do Alemão, e lá, nesse grupo de crianças, a gente tem muitas crianças que também não têm, que também foram abandonadas pela mãe. Seja que por geralmente morte, essa mãe também foi abandonada. Abandonada, vítimas de outras vítimas. Que se não decidir se curar, vão levando esse legado, vão transmitindo isso para as outras gerações. O padrão, né? Não, exatamente, vão repetindo esses padrões.
Mas eu quero chamar a atenção para você, Deus ele nos chamou para o equilíbrio. Então esteja atenta a todos os excessos na sua vida. Uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que ela sofreu abandono, ela costuma ter comportamentos disfuncionais, ela costuma viver em polos, em extremos. Vou te dar um exemplo. A pessoa sofreu um abandono e aí hoje ela como adulta, ela tem uma dependência emocional. Ela se torna num relacionamento dependente emocional. Então ela é muito insegura, muito indecisa, ela tem muitos ciúmes. Também a pessoa que é muito ciumenta pode ser, tudo isso que eu estou dizendo aqui, gente, todo ciumento então foi abandonado pelo pai ou pela mãe. Não, não é isso. A gente tem que ver que todo comportamento tem uma história por trás. E aí a gente vai no coaching, no processo terapêutico buscar. Você quer transformar esse comportamento? Porque a pessoa chega para o atendimento querendo transformar um comportamento. Ela tem um comportamento de procrastinação, ela tem um comportamento de insegurança, ela tem um comportamento de autodepreciação, ela tem um comportamento de ciúmes. Ela quer transformar esse comportamento. E aí a gente vai trabalhar qual a história por trás desse comportamento. Então, o ser humano, ele não é matemática. Se você foi abandonado, você tem essa sentença, você vai viver isso. Não. Né? Tem vários fatores que podem influenciar. Então, a gente precisa ter cuidado. Cada história é uma história, mas eu estou trazendo aqui de uma forma geral, né? Situações, frutos que a pessoa pode colher do abandono na vida dela. Então, pessoas que têm essa dependência emocional, que estão nesse polo da dependência emocional, podem fazer demais pelo outro buscando aceitação, querendo comprar o amor, querendo comprar a aceitação. Se eu faço por você, você não me rejeita, então você não me abandona. Então, acaba depois se doando demais, se doando a causas, se doando a pessoas e com aquela expectativa de receber amor. Então, tem esse polo. No outro polo, de uma pessoa que também foi abandonada, pode estar aquele que não consegue se entregar para os relacionamentos. Ele cria uma barreira, ele cria uma defesa, então ele não se permite criar vínculos para não ser abandonado. O medo de ser abandonado pode fazer com que a pessoa viva nesse polo da dependência emocional ou ela viva nesse polo de nem se entregar para um relacionamento. Então, pessoas que às vezes não conseguem casar, não conseguem construir família, porque foram abandonados, vivem uma vida muito na defensiva, pessoas muito desconfiadas. Né? Tem gente que desconfia de tudo. Não confia em ninguém. Por quê? Aí você vai buscar, por que essa pessoa é tão desconfiada? Porque aquela pessoa que mais deveria passar confiança para ela, que é um pai ou uma mãe, abandonou. E aí hoje ela tem vivido uma vida de desconfiança. Então preste atenção em comportamentos disfuncionais que você tem hoje na sua vida. Vai listando, aproveita agora aí, vai pensando que algum desses comportamentos que você tem, que tem a questão da procrastinação também, né? Que é um comportamento disfuncional relacionado ao abandono também. Verdade, eu sofri muito com isso, mas me veio algo aqui, a senhora falando aí sobre a desconfiança, né? Será que algumas pessoas, essas pessoas assim, que têm um amor com os animais, aquela coisa de que só confia nos animais. Eu já vi muitos posts, muitos vídeos, porque pessoas ferem, porque pessoas abandonam. Será que isso tem a ver? Será que a gente pode estar agora falando para alguém que tem essa super admiração por bichos? Não que seja errado, gente. Mas a gente está falando de excesso, algo que te faz menosprezar e rejeitar o ser humano e se apegar aos bichinhos. Pode existir essa codependência de humano para cachorrinho, bichinho de estimação? Sim, Priscila. É o que a gente falou, os excessos. Né? Eu tenho um cachorro, mas ela continua sendo um cachorro para mim. Eu trato com todo amor, com todo carinho, né? Com toda a dedicação. Mas realmente a gente tem vivido um tempo em que as pessoas têm preferido ter cachorros do que ter filhos, do que a gente vê muito essa questão de que porque o cachorro nunca vai te abandonar. Eu já vi essas frases, né? Não, porque o cachorro nunca vai me abandonar. Então aí a pessoa já está denunciando. Qual é a história que está por trás?
desse comportamento. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E aí, Deus, ele já tinha criado os animais quando ele falou isso. Não é verdade? Ele já tinha criado os animais quando ele falou. Não, quando ele olhou e viu que Adão estava solitário. E aí, o que Deus fez para Adão? Uma companheira idônea, um ser humano, para que Adão pudesse se relacionar com outro ser humano. Então, toda vez que você vê um ser humano que não quer se relacionar com outros seres humanos, Tem algum rompimento aí, tem algum tem trauma, alguma coisa errada. questão que aquela pessoa precisa trabalhar na vida dela. Seja espiritualmente, que pode ser aí uma opressão espiritual, que não é o nosso assunto aqui hoje, ou emocionalmente, um trauma, uma dor, um complexo de inferioridade. Tem pessoas que têm esse senso de menos-valia e aí não se relaciona com outros porque se sente inferior. Na minha adolescência, eu tive um comportamento, né? Eu era chamada, ela é muito namoradeira. Depois que eu fiquei adulta, eu percebi que eu só estava procurando um pai, né? Um afeto masculino. Eu não sei se isso é real. A menina tem essa necessidade do afeto masculino e quando ela não encontra no pai, ela procura em namorados, em relacionamento. Eu conheço muitas mulheres que até hoje está procurando o pai, não tem paradeiro, né? Às vezes para por um tempo porque engravida daquele homem, mas depois não firma um relacionamento, procura agora um pai para ela e para esse bebê que ela, né, gerou. Isso é real? Sim, né? A mulher, ela busca essa proteção, ela busca esse amparo. O pai, ele é uma figura fundamental na formação da identidade sexual, né? Então, hoje a gente vê aí um crescente número do homossexualismo. Isso tem muito a ver também, está muito ligado à questão da figura paterna, do excesso da mãe, às vezes, na vida do menino, e que acaba gerando uma admiração muito grande pelo feminino. Então, aí acaba, então, se o feminino é tão bom, eu quero ser feminino, né? Então, existe sim a questão, e a questão também do homossexualismo feminino também está ligado muitas vezes à ausência do pai, essa decepção, esse pai que decepcionou, esse pai que abandonou, esse pai que estava sempre ausente, e aí eu quero uma proteção. Quem é que me dava essa proteção? Quem é que me dava? Quem era tudo para mim? Era a mãe, ou a vovó, ou a avó, ou a tia. Então era a figura feminina que era tudo para mim. E aí lá na vida adulta, inconscientemente essa mulher começa a ter desejos por outras mulheres, porque ela está buscando ali, porque quem é a figura de proteção? Quem é a figura de amparo? É uma mulher, não é um homem. Então ela tem essa questão da identidade sexual. O pai, ele tem um papel fundamental na formação da identidade sexual. Então interfere em todas as questões com a nossa família de origem. Eu tenho uma professora que ela fala assim, ela é da roça, ela é de Minas, né? Minha família também é de Minas. Mas ela nasceu lá e ela fala assim que ela via na fazenda os bois sendo marcados, né, com ferro, né? Aquela marcação do ferro quente. E que aquela marcação ficava ali. E ela fala assim, a nossa família de origem nos marcou, nos deixou uma marca. E aí agora a gente tem que identificar, a gente tem que ter a consciência que são os passos que eu falei com você, que a gente precisa fazer para a gente se libertar, se curar, se restaurar e viver a plenitude que Deus tem para nós. Sem palavras. Agora você vai ficar com o quadro com o nosso coach, Cleiton Carvalho. Ele vai te confrontar, tá? Mas é pro seu bem. Você que é empreendedor não pode perder esse quadro. Depois a gente volta para aprender mais, crescer. No corpo não, você está aí sentadinho, né? Mas pelo menos na alma e no espírito você vai crescer. Fica aí com a gente. O que faz um empreendedor fracassar e continuar até dar certo e outro fracassar e desistir? Eu sou Cleiton Carvalho, Business Coach, e está começando o Mindset Empreendedor. A jornada de sucesso de qualquer empreendedor não é construída somente com acertos, mas também com fracassos, com erros, com dificuldades e adversidades. Mas o que faz ele ter sucesso
é ser resiliente, é aguentar as pancadas, levantar e continuar a jornada. É olhar para a adversidade, olhar para o problema e ver uma oportunidade de crescimento. É dizer, eu fracassei, errei, mas agora eu vou acertar, eu vou procurar melhorar, vou ver o que eu negligenciei antes e agora eu vou fazer de fato acontecer. Mas aquele que fracassa, ele só vê a adversidade, o problema como algo ruim na vida dele. Ele fica se fazendo de vítima, dizendo que ele não pode, que ele não consegue. Para você ter sucesso como um empreendedor, você precisa ser resiliente. E a resiliência vai te ajudar a dar a volta por cima, a levantar-se e continuar, a olhar a adversidade e encarar como algo oportuno para você crescer. Sempre, com todo problema, vai vir uma solução. Olhe para essa solução, mas se você ficar se fazendo de vítima, você não vai ver essa solução. Então, eu desafio você hoje a olhar todas as dificuldades que você está passando como uma oportunidade. Para essa e outras dicas, vá lá no meu Instagram, Cleiton Carvalho Coach. Eu quero te ajudar a ter sucesso na sua jornada de empreendedor. É isso aí. Estamos aqui nessa aula, porque é praticamente uma sala de aula. O programa de hoje é uma sala de aula para você que está confuso, perdido. Talvez você não seja um improvável que foi abandonado, mas você está lidando com alguém que foi abandonado e você já orou, já jejuou, já fez de tudo, né? Isso vai te ajudar também, principalmente a orar e jejuar por essa pessoa, mas você precisa de estratégia. E aqui você está recebendo as estratégias para lidar aí com essa mulher problemática da tua igreja, né? Às vezes não é nem tudo é demônio, né? Nem tudo é pombagira. Às vezes é só a dor do abandono, gente. Às vezes você está lidando aí com esse homem carrancudo, chato, difícil. Sabe aquele presbítero chato dentro da igreja? Às vezes ele só precisa de um pai. Às vezes ele está dentro da igreja, mas ainda não encontrou o pai, o amor do Abba. Então, e essa é uma das aí. grandes consequências, né, Priscila, da gente do abandono, é a pessoa não conseguir se relacionar com Deus como pai. Não conseguir ter acesso a Deus como pai. Porque inconscientemente a gente transfere a figura. Quando eu falo assim, pai, você vai ter uma imagem na sua mente. E qual a imagem que você carrega de um pai? E aí você imediatamente transfere isso para Deus. Verdade. Né? E como você falou, esse presbítero aí talvez esteja precisando encontrar Deus realmente como pai, curar a imagem que ele tem do pai terreno, perdoar, que a gente vai falar aqui dos passos para isso. Você estava falando nos bastidores sobre a marca da família. Fala um pouco pra gente. Trazer a família de origem, né? Que é a mágoa, né? Quando você tem mágoa, ressentimento da sua família de origem, a mágoa, ela é uma cola poderosa. Ela tem raiva. Isso ela vai carregando. Ela pensa que ela está longe, que ela está distante. Você até chegou a falar assim, a pessoa às vezes pode ir para um outro estado, mas a família está colada com ela, colado pelas costas. Quando a pessoa tem mágoa, tem raiva, onde ela for, ela pode se mudar. Eu me lembro uma vez que eu atendi um casal e que o homem, a queixa do casal que veio para o atendimento era a seguinte: ele é um meninão, ele não para em emprego, eu estou sobrecarregada. E aí aquele casal não tinha filhos, era recém-casado, convertidos, não tinham filhos, mas ele já era um homem de 30 e poucos anos, quase 40 anos. Inclusive que já vinha de um outro relacionamento, que ele também já tinha um filho e que ele falava, eu não tenho relacionamento com o meu filho porque a mãe dele não deixa, porque a mãe dele atrapalha, a mãe dele fala mal de mim. E aí eu fui ouvindo as queixas daquele casal, ela falou assim, de vez em quando ele é muito agressivo, não agressivo de violência, mas do nada ele joga as coisas, ele tem uma agressividade, assim, de repente parece que ele vira e uma outra pessoa fica muito agressivo. Eu fui perguntar, como que é o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai?
o meu pai, a minha mãe era muito promíscua e o meu pai foi embora. Então, a culpa do pai ir embora, Da mãe na promíscua. história dele, na mente dele, o que ficou registrado? O meu pai foi embora porque a minha mãe era promíscua. Então, já raiva da mãe, né? A minha mãe, eu quero distância dela, porque a minha mãe é só problema pra mim. Minha mãe é aquela de bar, é aquela de que só chega perto de você pra pedir dinheiro. Enfim, ele contava toda essa história, essa verdade, que era a verdade dele, sobre a história dele, né? Era aquilo que ele sentia, aquilo que ele captou. E ele falava muito isso, a minha mãe é ela lá e eu cá. E aí a gente teve que trabalhar esse perdão, porque enquanto ele estava preso a essa mãe, por essa mágoa, por essa raiva, ele não conseguiu se tornar adulto. Emocionalmente ele não era adulto, ele só era adulto cronologicamente, ele foi envelhecendo. Mas emocionalmente ele ainda era lá, o menino. O menino emocionalmente ferido pela mãe, ferido pelo abandono do pai. Então ele não conseguiu se tornar adulto ou não conseguiu se desenvolver profissionalmente. Lembra que a queixa da esposa era: ele não para em emprego, ele não tem responsabilidade com dinheiro. Isso é coisa de adulto, é coisa de criança, gente. Não ter responsabilidade com dinheiro, né? É coisa de criança, é coisa de gente imatura. E aí ele não conseguiu se tornar marido. Então, ele não conseguia assumir as responsabilidades dele como marido, ele não se tornou adulto, ele não se tornou marido. E lembra que eu falei que ele não assumia aquele filho? Que ele não tinha, ele pagava até pensão, porque era descontado lá dos salários quando ele trabalhava. Mas ele não assumia, não tinha contato, não tinha relacionamento e achava que não era responsabilidade dele, que era da mulher, da ex-mulher, né? Então, ele não se tornou adulto, profissionalmente desenvolvido, ele não se tornou marido, ele não se tornou pai. Ele foi pai biologicamente, mas emocionalmente ele ainda não tinha conseguido ser pai daquele menino. Por quê, gente? Estava lá agarrado, o menino ferido, com mágoa da mãe, com ressentimento da mãe. E aí a gente trabalhou nesse processo, a gente deixou ali, entendeu que não era uma terapia de casal, porque eu atendo casal e atendo individual. Então, a gente entendeu ali, não é mais terapia de casal. Irmãzinha, fica aí no stand-by, depois a gente volta com a terapia de casal. Primeiro, a gente vai ter que fazer a terapia individual. A gente vai ter que fazer o atendimento individual para esse homem. Fazer os 3 passos que eu vou falar com vocês agora. Fica à vontade. Que são 3 passos para você vencer, para você se livrar, né, dessas feridas, desse estrago do abandono que o abandono possa ter feito na sua vida. O primeiro passo, Priscila, é o passo de coragem. É o passo de você olhar para dentro de você. Tem muita gente que não quer falar do passado, tem muita gente que não quer falar da sua própria história. Então é o passo de você olhar, de você se conhecer, de você enfrentar a sua história. A gente precisa fazer esse caminho, esse movimento de olhar para o passado para entender o presente. Lembra que eu falei que todo comportamento no presente tem uma história no passado? Ele não começou hoje esse comportamento. Então a gente vai no passado para entender o presente, para que a gente possa organizar essa história dentro da gente, para que a gente possa fluir para o futuro. Então o primeiro passo é um passo de coragem, de você olhar para dentro de você se confrontar com a sua história. O segundo passo é o passo da escolha. É você entender que naquele momento em que a mãe abandonou, em que a mãe foi promíscua, ele não tinha escolha, ele era uma criança. Naquele momento ele não pôde escolher o que iam fazer com ele. Mas hoje, como adulto, ele pode escolher o que ele vai fazer com aquilo que fizeram com ele. É aquela velha história de ressignificar, né? Essa frase está muito na moda, essa palavra está muito na moda, mas tem tudo a ver com isso, né? Com certeza, que é o terceiro passo, que é o passo da decisão. É perdoar. Porque perdoar, gente, não é eu tô com vontade de perdoar. Não. Perdoar é uma decisão que você toma para você viver a vida abundante que Deus tem para você. Então, o terceiro passo é muito importante. Eu gosto de dizer que o perdão é a fábrica de reciclagem da alma. Tanto que nesse caderno terapêutico que eu estou lançando agora, que é o caderno O Extraordinário Começa em Você, que são 30 exercícios de escrita terapêutica para você passar por esse processo de autoconhecimento,
tem o primeiro exercício que se chama gráfico da vida. Ou seja, você vai analisar tudo que aconteceu na sua vida. Eu vou te levar a um exercício de autoconhecimento para você marcar os pontos altos e os pontos baixos da sua vida, porque ninguém tem uma vida só de vitória. Como também ninguém tem uma vida só de derrota. Às vezes você está aí hoje, eu tô abandonado, eu fui abandonado. Olha, pensa na sua vida também não foi só derrota não, meu irmão, minha irmã. Tem vitória na sua vida também. E você precisa aprender a celebrar essa vitória, olhar para esse passado e celebrar essa vitória. E olhar para aquilo que não deu certo, para as feridas, para o que fizeram com você. Por isso que tem um exercício aqui que se chama reciclagem, que é exatamente que eu estimulo você e trabalho com você para você fazer essa reciclagem. Qual é a sua dor? Vamos reciclar? O que você vai fazer com essa dor? Você vai deixar essa dor aí queimando, essa brasa dentro de você? Ou você vai transformar isso num diamante? Você vai deixar essa pérola aí, você vai deixar esse grão de areia aí dentro da concha, incomodando? Sabe aquele incômodo que às vezes a pessoa sente e nem sabe de onde vem? Às vezes é lá da história da família de origem. Ou você vai decidir olhar isso e vai falar, não, eu vou pegar essa dor. Eu vou pegar essa história de abandono, de sofrimento, de abuso, eu não sei qual foi a história que você passou, e vou transformar isso numa história de superação. E vou transformar isso num propósito para levar cura, para levar edificação, para levar transformação para a vida de outras pessoas. Foi isso que eu fiz na minha vida. É isso que eu venho fazendo a cada experiência negativa. Senhor, me usa. Senhor, me ensina para que eu possa avançar. Você viveu a experiência do abandono? Eu vivi a experiência do abandono, né, quando a minha mãe estava grávida de mim. Houve um rompimento desse relacionamento, e então eu não fui registrada no nome do meu pai. Ambos eram muito orgulhosos, então ficou aquela coisa assim, se ele quiser vir conhecer, ele que venha me procurar. E ele da mesma forma, se ela quiser que eu conheça e registre e reconheça minha filha, ela que venha me procurar. E nisso, a criança que não teve escolha, porque naquele momento eu não tinha escolha, eu não tinha voz. Eu era um bebê recém-nascido, eu não podia falar assim, ei mãe, me leva para conhecer o meu pai? Ei mãe, me registra no nome do meu pai? Naquele momento eu não tinha escolha. E aí até os 12 anos de idade eu tive pai desconhecido na minha certidão de nascimento. A minha história foi um pouco diferente, porque quando eu tinha 1 ano, a minha mãe se casou novamente. E aí eu fui adotada. Então eu tenho um pai afetivo que legalmente é o meu padrasto, mas eu nem consigo chamá-lo, né, de padrasto, falar que ele é meu padrasto. Ele é meu pai. Assim como ele também não consegue me chamar, falar ela como se fosse a minha filha. Não, ela é minha filha. Né? Foi um relacionamento desde muito primeira infância, realmente. Então, mas com isso, acabou que a minha mãe se agarrou demais em mim. Lembra a história que eu te falei? Você contou. Que eu contei, e aí ela criou essa simbiose comigo, e eu me via muito ali como filha, muito da minha mãe. E isso me trouxe dificuldades para eu me relacionar com o meu marido, que era uma figura, para eu aceitar uma figura de autoridade. Quem era a figura de autoridade na minha vida? Era uma mulher. E aí a Bíblia fala que a gente tem que ser submissa ao marido. Como que eu ia conseguir ser submissa ao meu marido? Olha como que isso afeta a vida da pessoa. E também de me relacionar com Deus, né? Eu não conseguia chamar Deus como pai, de pai. Porque para mim, meu pai, mesmo que eu tinha um pai afetivo, que todo dia estava em casa comigo, que supria, protegia, que provia toda a provisão, era um relacionamento mais distante. O meu relacionamento mesmo próximo era com a minha mãe. Então, aquele relacionamento de afeto, amor profundo era com a minha mãe. Então, quando eu percebi que eu não estava conseguindo, através de escrita terapêutica, através de exercícios de escrita terapêutica, através de escrever as minhas orações, eu percebi, eu não chamava Deus de pai, eu só chamava Deus de Senhor. Eu não tinha relacionamento com o Espírito Santo profundo. Então, para você perceber como que o abandono, ele traz muitas consequências para a vida das pessoas. Agora me fala do seu livro. Estou segurando aqui um livro, onde você é co-escritora, é isso? Coautora do livro. Né? Mulheres que inspiram. Né? Fala um pouco desse livro, como foi a experiência. Foi incrível, porque tem história de várias mulheres e nesse livro são muitas histórias de superação e eu compartilho no meu capítulo uma história de superação da minha vida. Meu capítulo é Ser, Fazer, Ter, como definir a sua missão de vida.
que é algo que muitas pessoas que vivem o abandono têm dificuldade de definir propósito, de encontrar missão, de ter um direcionamento para a sua vida. E aí eu compartilho aí no capítulo 3, que é o meu capítulo, essa experiência. Muito interessante, muito bacana, porque você encontra aí várias vozes, né? Várias mulheres compartilhando as suas histórias. Muito lindo o livro. E se algum improvável quiser adquirir esse livro, pode procurar você através das redes sociais. Entre em contato comigo no Instagram. Se você quiser também adquirir esse caderno terapêutico, O Extraordinário Começa em Você, que é um caderno que acompanha um curso online, onde você recebe as aulas, recebe a ministração, desse tratamento para a sua vida, para você ressignificar, como você falou, Priscila, para você ter uma história de vida diferente daqui para frente. Entre em contato comigo através do meu Instagram, @acarolamora, que você pode adquirir meus cursos, pode me levar também aí na sua igreja para ministrar para mulheres, para casais, para famílias. Vai ser um prazer estar com vocês também. Quero agradecer a você pela sua disponibilidade. Quero Obrigada. agradecer a você pela sua doação, né, por vir aqui servir através da sua vida. Foi um prazer te receber. Com certeza quero você aqui, né, mais vezes, porque é tudo que essa geração precisa. É verdade. É de um pai, né? A gente abordou o abandono materno e paterno, mas a realidade é que essa geração clama por um pai, né? E eu quero terminar, nós vamos ficar agora com o bloco Restauração Familiar, com a apóstola Vilma Santana, tá? Segue lá, ela é bem atuante, né, no Instagram, tá sempre trazendo conteúdo que vai te ajudar como mãe, vai te ajudar como um pai. E futuramente vamos marcar para a gente fazer um programa sobre a função da mãe e a função do pai, que tem família que inverte, né? A hierarquia invertida, vamos voltar para falar disso. Vamos embora, porque essa geração precisa de cura para as famílias. Fique agora com o quadro Restauração Familiar. Quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. E até o próximo programa Improváveis com a sua amiga Priscila Moura Lima. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um quadro Restauração Familiar. Semana passada nós falamos sobre as qualidades positivas de uma família e hoje eu quero falar com você sobre tipos de mães, ok? Que tipo de mãe você é? E eu gostaria que você fizesse uma avaliação disso, né? Também, porque em todo momento nós estamos nos autoavaliando. E eu quero falar com você sobre a mãe fantasma. Você já ouviu falar da mãe? A mãe fantasma é aquela mãe que é emocionalmente distante dos filhos. Então, essa mãe, ela não tem vínculo emocional. Inclusive, nós temos abordado acerca do abandono. E o abandono, muitas vezes, antes de se dar, né, fisicamente, o abandono, ele é emocional. Então, muitas vezes, nós estamos lidando ali no meio da nossa família, lidando com os nossos filhos, mas nós somos emocionalmente fantasma. É como se nós não estivéssemos ali. E existem algumas características, né? Ou seja, algumas consequências dentro disso que faz com que essa mãe, o ser essa mãe fantasma, vai trazer algumas características negativas na vida desse filho. E eu quero falar com você sobre essas características negativas na vida desse filho, ok? E uma dessas características é afastamento dos outros. Esse filho, ele também, por ter esse distanciamento, né, na relação com essa mãe, ele se distancia das pessoas. Então, ele vai ter um afastamento das pessoas. É aquela pessoa que não gosta de estar no meio de pessoas, tem problemas no meio social. Existe uma problemática que, muitas vezes, quando chega alguém na casa, esse filho se tranca no quarto porque não quer estar no meio das pessoas.
Então ele prefere se afastar das pessoas, por quê? Porque ele veio com essa consequência desse relacionamento, né, com essa mãe que não tinha esse vínculo emocional, né? Então, aquela mãe fantasma, a mãe que não se fazia presente na vida desse filho. Então, a tendência desse filho é se afastar. Uma outra característica que nós vamos ver é que esse filho, ele tem relacionamentos superficiais. É uma criança ou é um adulto que ele mantém os relacionamentos dele superficialmente, não aprofundando. E todas as vezes que ele precisa estar no meio de algumas pessoas, e essas pessoas começam a tocar naquele assunto que vai mexer, né, com essa ferida materna, a tendência dele é deixar aquele grupo e se manter em isolamento. Que Deus te abençoe. Na próxima semana voltamos falando sobre a ferida materna e as características dessas mães, ok?